Hoje é o Derech Hashem, o Caminho de Deus, parte 8. O que tem de interessante aqui? Aparentemente eu não acho um assunto fácil para vocês. Portanto, a gente vai lendo e não vamos ter pressa para poder correr com as coisas, tá? Por quê? Você vai entender hoje o absurdo durante tantos anos que nós fomos enganados em relação que a Igreja de Cristo substituiu Israel. Você vai entender hoje, mais uma vez, duas coisas que você vai entender. Talvez até outras, se eu for lembrando, eu vou falando conforme a gente vai lendo. Uma é de por que está escrito em Romanos que a videira foi enxertada na oliveira, tá bom? Você vai entender por quê. Quem que é a oliveira? A oliveira é Israel. E quem é que foi enxertado? Então, como que um povo enxertado, ligado no outro, se torna maior que aquele outro? Pensando em termos de botânica, em termos de biologia, é impossível. Só que durante muito tempo, a gente ficou tão somente com aquele conhecimento de enxerto. O enxerto existe. Vocês que já moraram no sítio, na roça, ligados com fazenda, vocês sabem que o enxerto é muito comum em termos de agronomia, tá? Então a gente pegou um conhecimento comum e ficou com ele. Então, quando fulano foi enxertado em cicrano, e agora o que a gente nunca parou para pensar, analisar, é por que algo que não tem vida própria, você pega a vide que gera. Você pega uma coisa e coloca na outra. Um vai alimentar do outro, entendeu? E o jeito que foi feito, que a igreja evangélica, no caso, tá? A chamada Igreja de Cristo, ela é enxertada no povo de Israel. Só que o povo de Israel que é a árvore. Como que aquilo que é ramo vai ser grudado na árvore e o ramo passa a governar a árvore? Não tem como. Isso é pergunta básica. Qualquer técnico agrícola, qualquer engenheiro agrônomo que nunca frequentou as aulas, só tirou o diploma, ele vai saber te responder que não tem como, tá? Tem uma outra coisa chamada uma relação de simbiose. Esse termo é usado tanto na parte das plantas. Vocês mulheres conhecem muito as famosas plantas trepadeiras, não é? Ela vai usar o mesmo sistema, tá? Ela vai ter vida usando o outro como apoio. Na psicologia você vai ter um relacionamento homem e mulher chamado de simbiose, quando um depende do outro, o outro depende do um. Pode brigar, mas nunca separa. Um depende do outro, tá? Agora, em termos de religião, nesse sentido, a conversa foi que a Igreja de Cristo substituiu a Israel. E ainda eles usam um termo no Novo Testamento dizendo que foi enxertado, e que este enxerto é que passou a gerenciar a árvore. Fica uma coisa muito esquisita, mas a gente teve tanto tempo dentro da igreja evangélica que a gente nunca questionou, por falta de o que será. Talvez não era o tempo. Mas, por outro lado, você vai compreender o que o apóstolo Paulo fala desse negócio. O que ele fala, que a salvação, você já entendeu, você ouviu alguém te explicar? Veja se não é contraditório se você perguntar para um pastor. É verdade, imagina a pergunta que você faz, é verdade que a Bíblia diz no Novo Testamento que
a salvação vem dos judeus? É verdade que quando vai dizer alguma coisa, é enfático ao dizer primeiro judeu, depois o grego, depois não sei o que, depois não sei o que. Sempre primeiro judeu. Qualquer pessoa que tenha lido o Novo Testamento, e os evangélicos gostam de falar que o importante é você ser craque no Novo Testamento. Então eu estou falando Novo Testamento. É no Novo Testamento que diz que sobre este enxerto é que diz que primeiro é o judeu, depois o grego, depois qualquer outro tipo de nacionalidade. Agora não é estranho se fala primeiro o judeu, que a salvação vem do judeu. Olha, aquela mulher que conversava com Jesus, ela mesma declarou para ele, eu sei que a salvação vem dos judeus. Ela própria falando com Yeshua diz, eu sei que a salvação vem dos judeus. E como que a igreja ensinou para a gente que Israel foi trocado por Deus, agora sendo a igreja o principal? Gente, é um monte de coisa contraditória. E a gente foi levando as coisas contraditórias, sem entender nada. Mas isso é fruto da falta de pensar que o povo evangélico, nós nunca fomos educados a questionar, porque quem tem razão na igreja é o pastor. Ele falou, está falando, ainda que está errado, está certo. É assim, parece o Brasil de antigamente, é voto de cabresto, é o coronelismo. Quem estudou a história do Brasil aprendeu a época da história de coronelismo. Essas novelas que passavam na Globo, lá, Cabocla, aquelas outras novelas que o Tony Ramos cansou de fazer esse tipo de papéis. O Cosmo dos Santos, aquele ator, ele fica muito bem naqueles papéis lá de escravo, né, de homem do campo, capanga. Naquela época que passa essas novelas, mostra bem o que é o coronelismo. O dono está fazendo o que manda, 2, 3, entendeu? Agora nós vamos entender aqui nesse capítulo. Aparentemente parece ser simples, mas você vai ver, talvez você vai achar complicado, tá? Eu vou começar a leitura porque você vai compreender agora como é que Deus estruturou. Foi Deus quem estruturou, portanto, não tem como fugir disso. O tema desse capítulo chama Israel e as Nações. Tá? Um dos conceitos mais profundos da providência de Deus diz respeito a Israel e as outras nações. Em relação às suas características humanas básicas, as duas parecem exatamente semelhantes. No entanto, do ponto de vista da Torá, as duas são completamente diferentes e são tratadas como se pertencessem a espécies totalmente diferentes. Agora vamos aprofundar este conceito explicando a maneira pela qual as duas são semelhantes, bem como as suas diferenças. Bom, começa, preste atenção, porque senão você, daqui para frente, se você não prestar atenção, você já pode pegar a tua coisa e ir embora, porque você não vai entender mais, você vai perder tempo aqui. Então preste atenção. Antes de ter pecado, Adão estava em um nível muito mais alto que o do homem contemporâneo, ou seja, o homem atual, nossa época. Como vimos antes, naquela condição o homem se encontrava em um nível muito elevado. Que é aquela condição? A condição de Adão, estava num nível elevado, muito diferente do homem atual, apto para um grau altíssimo de excelência eterna. Caso não tivesse pecado, Adão, caso não tivesse pecado, ele teria simplesmente sido capaz de se elevar e aperfeiçoar passo a passo. Ele teria então dado à luz gerações futuras
permanecendo naquele estado de excelência. Então, guardando, todos nós viemos de Adão? Sim. Então, ele deu a luz a um povo em excelência? Não. Por quê? Porque ele tinha pecado. Então, aquilo que ele gerou já naquela condição ruim que ele estava. Uma palavra famosa do Novo Testamento. Nesse sentido, alguém lembra? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer. Ele teria então dado à luz gerações futuras, permanecendo naquele estado de excelência. O seu número teria sido determinado com exatidão pela sabedoria de Deus, dependendo da forma pela qual aqueles que desfrutaram o seu bem seriam melhores. Isto é, Adão seria perfeito. Deus determinaria exatamente quantos filhos e gerações teria, e essas gerações desfrutariam do bem divino, cada qual de acordo com o necessário para seu próprio aperfeiçoamento. Isso é o que deveria ser. Deus também tinha determinado e decretado que todas aquelas gerações teriam nascido de Adão. Deveriam existir em vários níveis determinados. Algumas gerações teriam sido principais e secundárias. As mais importantes e as menos importantes, derivadas das importantes, como galhos derivados de raízes. Gerações posteriores teriam derivado das primeiras e teriam tido com elas características em comum, como os galhos que brotam de uma árvore. No entanto, o número de árvores e ramos foi determinado desde o começo com a maior precisão possível. Ao pecar, Adão decaiu do seu alto nível original e provocou por si mesmo um alto grau de escuridão e insensibilidade, como examinamos em textos anteriores. A humanidade em geral também desceu de sua altura original, ficando em um nível de degradação em que não era digna em absoluto do alto grau eterno de excelência que lhe fora originalmente destinado. Assim, o ser humano pôde alcançar apenas um nível muito mais baixo, e foi naquele estado que os filhos nasceram para o mundo. Portanto, todos eles nasceram nesse estado degradado. Aqui já começa a explicação. Portanto, que os homens foram gerados num estado quando já estavam em escuridão. Tá? Não obstante, até mesmo na época de sua decadência, o aspecto de elevação que existia no homem, em consequência de sua verdadeira raiz, não foi completamente extinto. Ou seja, aquilo que havia no homem ficou uma reminiscência. Ficou ali guardado, um pedacinho. Então Adão não foi totalmente derrotado, podendo ainda voltar ao nível mais alto. No entanto, agora ele estaria funcionando com uma desvantagem importante, uma vez que estava de fato num plano inferior, que tinha apenas o aspecto potencial do nível mais alto. Deus concedeu aos descendentes de Adão uma livre escolha naquela época, para que se fortalecessem e lutassem para ascender daquele estado inferior e atingissem novamente o nível mais alto. Quer ver um exemplo? Quando Caim é chamado a atenção por Deus, Deus fala para ele que se ele agisse de forma correta, a porta estaria aberta para ele. Não estou tirando do contexto, porém, por outro lado, o contexto em si, quando se pergunta e fala sobre de Caim, não fala nesse sentido. Mas aqui dá para você compreender que o próprio comportamento de Caim em aceitar a prática do mal, o caminho tortuoso, essas coisas todas,
fazia com que ele fosse agregando a ele muito mais da escuridão do que da luz. A queda dele seria questão de tempo, mas Deus dá oportunidade para ele, tá? Então é esse paralelo que eu quero que você entenda. Assim, depois dessa queda, Deus deixou algo no homem, ainda permitindo que eles fizessem algo, tá bom? Vai guardando isso. Você vai entender hoje por que tem a questão de Bnei Noach, judeu, Israel, Bnei Noach. Você vai entender por que as nações, as 70 nações, e por que de fato não existe essa teologia de substituição, que a igreja substituiu a Israel. Estas coisas aqui foram pré-determinadas por Deus antes de ter terra. Deixa eu voltar aqui para o texto. E agora, onde eu parei aqui? Bom, vou pegar um parágrafo aqui. Assim o ser humano pôde alcançar apenas um nível muito mais baixo, e foi naquele estado que os filhos nasceram para o mundo. Portanto, todos eles nasceram nesse estado degradado. Não obstante, até mesmo na época de sua decadência, o aspecto de elevação que existia no homem, em consequência de sua verdadeira raiz, não foi completamente extinto. Então, Adão não foi totalmente derrotado, podendo ainda voltar ao nível mais alto. No entanto, agora ele estaria funcionando com uma desvantagem importante, uma vez que estava de fato num plano inferior, o aspecto potencial do nível mais alto. Deus concedeu aos descendentes de Adão uma livre escolha naquela época para que se fortalecessem e lutassem para ascender naquele estado inferior e atingissem novamente o nível mais alto. Porém, a sabedoria suprema determinou a duração do lapso de tempo mais adequado para tal esforço e, em função disto, estipulou um limite de tempo para aquelas gerações. Quem estabeleceu o limite de tempo para aquelas gerações? Deus. Dessa maneira, isto se parece muito com o limite de tempo concedido a cada indivíduo. Hoje você bem sabe que há um limite de tempo para que você também faça a tua escolha em relação ao mundo vindouro. O tempo, você sabe que é este que você vive hoje na Terra, e depois desse tempo você obrigatoriamente vai ter o contato com este mundo vindouro. Só que o que você poderia conquistar no mundo vindouro, o tempo para que você consiga isso é aqui, agora. Todo indivíduo tem um tempo de vida limitado, e é durante este período de tempo que ele precisa alcançar tanto a perfeição quanto o seu nível na comunidade do mundo futuro, como vimos antes. O motivo em ambos os casos é que tudo que implica um esforço deve ficar limitado pelo tempo. Então está dizendo que tudo que implica um esforço tem que ser limitado por um tempo. A sabedoria suprema julgou conveniente que esse esforço fosse dividido num período para as raízes e outro para os galhos. Agora vai começar a fazer um trocadilho usando a terminologia galhos e raízes. Assim, o esforço original seria o das raízes, enquanto que o que viesse mais tarde incluiria os galhos. Inicialmente, a raça humana teve uma oportunidade de atingir novamente seu estado original e corrigir o dano espiritual que tinha sido feito. O procedimento correto teria sido que as raízes e cabeças dos descendentes de Adão se elevassem primeiro ao nível retificado. Uma vez conseguido isto, tanto as raízes quanto os galhos permaneceriam nesse estado para sempre, porque os galhos sempre seguem as raízes. No entanto, o tempo disponível para que as gerações funcionassem como raízes era limitado. Durante esse período, o portão ficou aberto e existiu a oportunidade
para que cada indivíduo se preparasse corretamente para tornar-se permanentemente uma raiz boa e digna. Veja só, alguém lembra aqui o que aconteceu no capítulo 11 de Bereshit, de Gênesis? Alguém sabe de cabeça qual é o tema do capítulo 11 de Gênesis? Não é a saída de Abraão? Não? Alguém sabe o que é o capítulo 12 de Gênesis? Ela acertou o finalzinho. O finalzinho do capítulo 11 é uma palavra para Abraão. E completa esse chamado no capítulo 12. Se Abraão foi chamado, então encerrou um tempo. Se o capítulo 11, onde encerrou o tempo, o que aconteceu no capítulo 11? Ninguém lembra? Uma coisa famosa das alturas. Das alturas. O que aconteceu com as alturas? O que os homens fizeram? Torre de Babel, confusão das línguas. Então você vai entender também por que houve o chamado em Abraão. Eu estou adiantando porque daqui a pouco vai ser dito isso, aí você já captou a mensagem. Então vamos lá. Então ele estaria preparado para um alto grau de excelência adequada para o homem em seu estado original, melhor que para o homem em seu estado degradado. Uma vez que esse indivíduo se aperfeiçoaria ele mesmo em raiz, ele obteria isso para seus descendentes merecedores, bem como para si mesmo. Aqui está falando, para comparar com o que já foi dito, lembra que no capítulos anteriores, que foi dito, se um homem se esforça e ele atinge uma condição financeira boa, você concorda que necessariamente os filhos que ele teve estão ganhando uma vantagem, porque eles nascendo, eles já vão obter a riqueza, uma riqueza que ele não fez nada para merecer, ele simplesmente herdou de seu antecessor, tá? Olhando isso como exemplo, fica mais fácil. Então é a mesma coisa, enquanto o indivíduo que se aperfeiçoa por ele mesmo, ele iria obter não só para ele, mas também para os seus descendentes esse mérito, bem como para ele próprio. Todos eles iriam receber o que ele tivesse conseguido, e assim todos eles iriam ter a capacidade de permanecer no nível e estado atingidos por ele, em sua qualidade de raiz deles todos. O exemplo da riqueza do pai é bom para você compreender aqui, como se está herdando. O período durante o qual isso foi possível estendeu-se desde os tempos de Adão até a geração da separação, quando a Torre de Babel foi erguida. Durante esse período, nunca cessaram de existir algumas pessoas íntegras que pregaram a verdade para as multidões, alertando sobre a necessidade de se corrigirem. Entre elas estavam indivíduos como, por exemplo, Enoque, Matusalém, Shem e Eber. No entanto, a medida do homem foi enchida na geração da separação. Foi então que o atributo de justiça de Deus decretou que o tempo em que os homens poderiam ser considerados raízes estava no fim. A esta época, as coisas poderiam tornar-se uma parte permanente dessas raízes, dependendo do que tivesse acontecido previamente. Com a geração da separação, esse período chegou ao seu término. Então Deus investigou minuciosamente toda a humanidade, percebendo os níveis que deveriam ser transformados em permanentes nos membros daquela geração, de acordo com seus atos. Depois, essas coisas tornaram-se parte permanente de sua natureza em seu estado de raízes. Portanto, decretou-se que cada uma delas deveria dar vida a futuras gerações, todas elas possuindo as qualidades consideradas como adequadas para o ancestral de sua raiz.
Os descendentes de cada um desses indivíduos foram então divididos em agrupamentos permanentes, cada um com suas características e seus limites próprios. Vou dar um exemplo para vocês. Exemplo para ficar por analogia. Tem uma propaganda na TV que fala que todos os japoneses são iguais. Não é isso? Por que todos os japoneses são iguais? Você vai para um país lá fora, que Deus assim permita, que você possa viajar e ir para um país lá fora. Mesmo sem você falar a língua daquele país, você concorda que talvez em pouco tempo alguém vai perceber que você é brasileiro? Você percebe um argentino facilmente aqui no Brasil? Você percebe um americano? Você concorda que o povo americano tem uma característica, o povo alemão tem uma característica, os povos têm uma característica? Além de ter uma característica, essa característica ela parece que está estampada na cara. Por isso que eu lembrei você dessa propaganda, que os japoneses são iguais. Ora, nós temos uma dificuldade. Qual é a diferença então do coreano, do chinês e do japonês? Isso é tudo olhinho puxado, tá? Concordam que está tudo olhinho puxado, eles não estão num ramo de uma raiz? Tá? É praticamente isso que o texto está tentando mostrar, que aquela qualidade gerada, que se formou raiz, aquela geração que vem, ela vai ter aqueles traços. Espero que vocês tenham entendido. Então vamos ver, olha, os descendentes de cada um desses indivíduos foram então divididos em agrupamentos permanentes, cada uma com suas características e seus limites próprios. Vou trocar isso aqui para você ter essa ideia. Então eu poderia falar assim, os descendentes, quem é o descendente? Quem foi o primeiro chinês? Teve que ter um primeiro chinês. Esse primeiro chinês que deu origem aos demais chineses, que, entendeu? E que, por que a China está naquele lugar? Faça essa relação de ideia para você então aprender por amostragem. Então você pega, a China está no lugar, a Argentina está no lugar, a Inglaterra está no lugar, a Alemanha está no lugar, Brasil está no lugar, fulano está no lugar, ciclano está no lugar, Grécia está no lugar, e cada um destes tem uma característica, tem uma faixa reservada a eles, e aquele povo, eles têm toda uma particularidade que marca a eles. Tá? Se você pensar por essa analogia, você entende o que o livro está falando. Os descendentes de cada um desses indivíduos foram então divididos em agrupações permanentes, cada uma com suas características e seus limites próprios. Foram destinados a serem os pais de futuras gerações que haveriam de herdar essas características, exatamente como membros de qualquer espécie particular herdam as características dos seus antepassados. Conforme o julgamento supremo, aconteceu que nenhum deles mereceu elevar-se acima do nível degradado onde Adão e os seus filhos tinham caído, em consequência do seu pecado. Ou seja, ninguém conseguiu superar o estágio de Adão, o estágio que Adão caiu. Ninguém conseguiu superar esse estágio. Nenhum deles, conforme o julgamento supremo, aconteceu que nenhum deles mereceu elevar-se acima do nível degradado onde Adão e os seus filhos tinham caído em consequência do seu pecado. Nenhum deles tinha se elevado acima deles. No entanto, houve uma exceção, que foi Abraão. Agora comece a prestar atenção. Você vai entender história bíblica, você vai entender o porquê das coisas, e você não vai ser enganado mais. Ele
Ele quem? Abraão, tinha conseguido elevar-se e em consequência dos seus feitos foi escolhido por Deus. Aqui já começa a responder uma coisa para você. Por que Abraão foi escolhido por Deus? Você vem com aquela história bíblica que fulano gerou ciclano, que vem lá a queda de Adão, que Adão gerou, e que fala que por um período de tempo não se buscava a Deus, que só quando nasceu Sete que começou novamente a invocar o nome de Deus. Você vai ver isso lá no capítulo 5, eu acho, de Gênesis. E aí você começa a ver aquelas pessoas que serviram a Deus. Aí você pergunta, poxa, aí chega o capítulo 6, história de Noé, dilúvio, morte do mundo, começa de novo. Chega no capítulo 11, faz uma separação, aí é espalhado todo mundo. E chega no capítulo 12, nasce um povo para Deus no chamado de Abraão. Agora você começa a entender por que essas coisas aconteceram. Então vamos lá. Ele tinha conseguido elevar-se e em consequência dos seus feitos foi escolhido por Deus. Portanto, Abraão foi transformado definitivamente numa árvore superior. Como era o nome dele? O nome dele era Abraão? Hein? Era Abrão. Não era Abraão, era Abrão. Quando é mudado o nome dele, é dito para ele: porque você será pai de nações. E aqui você tem explicação. Ele foi transformado definitivamente numa árvore superior e excelente, equivalente ao nível mais alto do ser humano. Providenciou-se também que ele fosse capaz de produzir galhos e de ser o pai de uma nação. Av é pai, Abraham. Então providenciou-se também que ele fosse capaz de produzir galhos e de ser o pai de uma nação que possuísse as suas características, certo? Então o mundo foi dividido em 70 nações. É por isso que você sempre vai lidar com o número 70. Cada uma com seu próprio lugar específico dentro do esquema geral. Gente, isso além de tudo, é uma aula de geografia. Contudo, todas elas permaneceram no nível do ser humano em seu estado degradado. Enquanto que somente Israel... Vamos lá lembrar o povo antigo, o povo da igreja evangélica, que diz, diga comigo, somente Israel. Aí eles também falam assim, olha para o teu irmão do lado e fala, somente Israel. Era chato demais isso, né? Eu não gostava. Bom, vamos aqui de novo. Contudo, todas elas permaneceram no nível do ser humano em seu estado degradado, enquanto que somente Israel, somente Israel, somente Israel, guarda esse eco, somente Israel estava em seu estado elevado. A igreja de Jesus Cristo foi gerada, se é que foi gerada, mas a gente foi ensinado lá atrás que ela foi gerada. Ela foi gerada num estado elevado ou num estado decaído? Decaído. Então como que ela pode substituir aquele que está num estado elevado? E aí? Como diz aquela propaganda, e aí, José? Então veja só, por que somente Israel atingiu e permaneceu no estado elevado? Eu acabei de falar, isso aqui é interpretação de texto. A resposta está na frase que eu li. Vou repetir a frase. Contudo, todas elas permaneceram no nível do ser humano em seu estado degradado, enquanto que somente Israel estava em seu estado elevado.
Após isso foi fechado o portão sobre a era das raízes. Então por que só Israel? Foi porque Israel estava no seu estado elevado? Porque Israel teve nascimento a partir de quem? Abraão. Não é Abraão que foi o único que estava no estado elevado? Abraão casou com Sara, teve um filho chamado Isaac. Isaac casou com Rebeca, teve um filho chamado Jacó. Jacó casou com Raquel e teve as 12 tribos que são chamadas as 12 tribos de Israel, que é Israel. Portanto, quem é a geração que é Israel? Ela está ligada a quem? Abraão, que está ligado à árvore, portanto, no nível mais alto. Tá certo? A partir de então, as coisas iriam ser dirigidas e efetuadas sobre os indivíduos na qualidade de galhos. Após isso, foi fechado o portão sobre a era das raízes. Então, aqui em Abraão, ele fechou a porta. Ele ficou num nível mais alto. Era o único na terra, naquele nível. Então tudo que viesse dele teria a herança dele. Lembra o exemplo que eu falei? O primeiro chinês que deu origem ao chinês, que todos são iguais. Então, nesse sentido, o primeiro que está nessa condição, o que ele gerou? Iguais a ele naquela condição. Portanto, porque quando o Novo Testamento fala, aqueles que são judeus, que falam, primeiro o judeu, depois o grego, depois o romano, depois os outros. Agora você está entendendo por que o primeiro? Porque é aquele que está mais elevado. Então vamos lá. A partir de então as coisas iriam ser dirigidas e efetuadas sobre os indivíduos na qualidade de galhos, cada uma de acordo com a sua natureza. Apesar de que aparentemente o homem era na sua origem o mesmo de hoje, na realidade há uma grande diferença. Antes da geração da separação, antes da Torre de Babel, o homem existia na era das raízes e era tratado correspondentemente. Quando esse período terminou, as coisas foram julgadas por Deus e feitas permanentes, e uma nova era começou. Esta é a era dos galhos, que ainda perdura. O grande amor e bondade de Deus decretaram que os galhos de outras nações ainda tivessem uma oportunidade. Quem são as outras nações? Nós somos outras nações? Somos. Qualquer outra nação que não fosse vinculado a Abraão. Tem oportunidade? Tem oportunidade. Agora como? Vamos ver como. Então, repetindo, o grande amor e bondade de Deus. Você pode trocar a palavra grande amor e bondade de Deus por graça de Deus? Então, como é que a igreja te disse que a era da graça só começou em Jesus? Olha a graça de Deus aqui. O grande amor e bondade de Deus decretaram que os galhos de outras nações ainda tivessem uma oportunidade. Caso assim o desejassem, elas conservariam a livre escolha para desprender-se de suas próprias raízes e, mediante seus próprios atos, incluir-se entre os galhos da família de Abraão. Olha que coisa linda isso, gente. Então você percebe, não tem como você ser cristão e de Abraão ao mesmo tempo, porque você tem que se desprender com as tuas atitudes, da onde você tinha as características. As características que você estava ligado é diferente das características de Abraão. Ah, mas Abraão está na igreja. Não, Abraão não está na igreja. Abraão está na história e ele ocupou um lugar, e este lugar deu direito a que Israel como nação viesse à existência e permanecesse no nível alto para com Deus. Isso não está na igreja, não faz parte da igreja, que fique bem claro.
Fabrício, está bravo hoje? Não estou bravo não. De jeito nenhum. É que esses assuntos aqui choca a todos, porque, e quem estiver ouvindo, se tiver um cristão nos ouvindo, vai ficar chocado. Esse cara só fala mal de igreja. Não é questão, essa é a verdade. Você tem que compreender como que as coisas foram estruturadas por Deus. Porque senão a gente fica naquele comportamento assim, nós temos aquela mania de falar, filho de peixe, peixinho é. Então se a criança é estúpida, você fala, olha lá o pai, aquele homem terrível, você queria que o filho dele fosse o quê? Bom, geralmente pega o termo sempre puxando para o lado negativo, né? Agora, como que a igreja seria ligada a Abraão se ela não mantém os atos de Abraão? Cadê a característica dentro da igreja evangélica que está ligada a Abraão? Na teoria você vai falar um monte de coisa, mas na prática essas coisas que se falam, elas não se sustentam, tá? É a mesma coisa. Uma coisa é você falar para as pessoas o que você faz, quem é você. Outra coisa é qualquer uma dessas pessoas ficar com você lá dentro da tua casa. Aí ela vai ver se você é aquilo mesmo que você fala lá fora. Entendeu? É bem isso. Falar de Abraão, mas as características você vai ter que perceber convivendo. E quando você convive, você percebe que as características não estão presentes. Já estou acabando. Eu prometi acabar 8h15, já são 8h25. Deixa eu só fechar aqui esse tema. Bom, deixa eu ler aqui para terminar o esquema. O grande amor e bondade de Deus decretaram que os galhos de outras nações ainda tivessem uma oportunidade. Caso assim o desejassem, elas conservariam a livre escolha para desprender-se de suas próprias raízes e, mediante seus próprios atos, incluir-se entre os galhos da família de Abraão. Foi isso que Deus explicou quando ele disse a Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 3: todas as famílias da terra serão benditas através de ti. Assim, Abraão foi feito pai de todos os convertidos. No entanto, isso exigiria esforços por parte dos indivíduos afetados. Sem esse esforço, eles iriam permanecer amarrados às suas próprias raízes, retendo suas características naturais. A gente vai parar aqui, tá bom? E parando aqui, você vai perceber, e o esforço? De que esforço está falando? Quando você, na tua natureza comum, normal, você, quando acordava de manhã, você tinha o hábito de olhar para Deus e falar o Modéani, se não falar em hebraico Modéani, mas falar uma oração parecida, como: bom dia, Deus, como foi? Tudo bem? Como será esse dia? Obrigado pelo Espírito de Deus que está comigo hoje. Eu estou vivo, tenho mais um dia. Obrigado por isso. Nós tínhamos essa mania? Os crentes têm essa mania? É ensino da igreja cristã para as pessoas chegar de manhã e fazer isso? Não. Então, não é essa é a característica de Abraão? É. E a gente não teve que se desprender com esforço para poder nos acostumarmos a chegar de manhã e falar Modéani lefanecha. Tem dia que você esquece. Quando a gente vai dormir, não é bom recitar o Shema. Nós tínhamos essa. Então, qual é a característica que você tem hoje? Por esforço. Não, mas eu preciso aprender um pouquinho do hebraico, falar. Você pode falar em português, mas o costume de tanto ouvir, você vai acabar aprendendo as palavras. Por mais que você não saiba o significado real delas como língua, mas você pode
falar o hebraico, assim como a gente canta uma música e aprendeu a música sem saber falar o hebraico, a gramática, etc, etc. Não é um esforço, não é uma mudança de característica. Então quem vê você hoje vai identificar você com aquela outra árvore? Não, vai identificar você como uma mudança. Entendeu? De forma simples assim, usando os exemplos bem mais solto aí para você guardar. Então procure guardar isso para você compreender por que Abraão foi importante e ele encabeça um povo. E é verdade, portanto, que nele Abraão possa existir. Eu vou afirmar para você de novo. Você aprendeu com os pastores que em Abraão você nasceu, que a tua herança espiritual está em Abraão. Agora o que eu estou posicionando é a característica que as pessoas que se converteram no cristianismo mantêm em si. Elas mantêm a mesma característica de árvore que elas tinham. Não houve mudança de posição para aquilo que é a categoria de Abraão. É isso que eu estou falando. E o judaísmo, na prática, ele força os das nações deixarem as suas raízes para entrar para a raiz de Abraão, que é um nível acima de todas as demais nações da terra. Tá bom? Eu disse que ia ser meio confuso, assim de momento, você não está acostumado com algumas coisas, você vai achar estranho, já deve ter feito até confusão na cabeça, de ter falado um monte de coisa, mas quem lembra um pouco de história bíblica, captou a mensagem e entendeu. Então podemos parar aqui, semana que vem a gente continua.